Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Se vocês tiverem interesse em adquirir esse mapa mental, ele está disponível no link da descrição aqui desse vídeo. Vamos continuar aqui, já está quase acabando. Vamos ver. Compete ao Ministério Público instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo, expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado da pessoa notificada, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades municipais, estaduais, federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas. Instaurar sindicância, requisitar diligência investigatória e a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à pessoa idosa. Ele pode requisitar a delegacia do idoso ou qualquer outra delegacia, que se faça uma investigação, que se abra uma diligência investigatória. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que se trata esta lei, adotando de ponto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Requisitar a força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de assistência social públicos para o desempenho de suas atribuições. Inclusive, ele pode requisitar o atendimento e acompanhamento familiar do CREAS. Referendar transações envolvendo interesses e direitos da pessoa idosa previsto nesta lei. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis prevista neste artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. Compete também ao Ministério Público. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento à pessoa idosa. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei. Hipótese em que terá vista nos autos, depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarado de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Então, toda a manifestação que ele fizer, ele tem que dizer o porquê que ele está fazendo essa manifestação. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à pessoa idosa, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de 1. Acesso a ações e serviços de saúde, atendimento especializado à pessoa idosa com deficiência ou com limitação incapacitante. Atendimento especializado à pessoa idosa com doença infecto-contagiosa, serviços de assistência social visando ao amparo da pessoa idosa,
Não exclui da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos próprios da pessoa idosa protegidos sem lei. As ações previstas neste capítulo serão propostas no Fórum do Domicílio da Pessoa Idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis ou homogêneos, consideram-se legitimados concorrentemente. Então, quem é que pode acionar, propor uma ação civil, né? É o Ministério Público, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a OAB, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerará a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificativa, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia. O juiz poderá impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Caso o juiz obrigue a pessoa, ou então uma entidade, ou então a prefeitura, ele pode impor multa diária ao réu. Os valores das multas previstas nesta lei reverterão ao fundo da pessoa idosa, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculado ao atendimento à pessoa idosa. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. Qualquer pessoa poderá e o servidor deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituem objeto da ação civil e indicando os elementos de convicção. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para a apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribui a ação ou omissão. Dos crimes em espécie. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada é aquela que independe da vítima realizar queixa-crime ou não. Qualquer pessoa que souber, né, do crime, ele pode realizar a denúncia. É um ato processual que abre espaço para a acusação de um indivíduo caso haja alguma provocação para tal. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício de sua cidadania por motivo de idade. Pena reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Da mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os seus cuidados ou responsabilidade do agente. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa.
aos crimes previstos nesta lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, de 95, e subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e o Código de Processo Penal. Dos crimes em espécie. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, ou triplicada se resulta em morte. Dos crimes em espécie: abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por lei ou mandado. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena será uma reclusão de 1 a 4 anos. Se resulta morte, a pena de reclusão de 4 anos a 12 anos. Expor a perigo a integridade, saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigada a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Continuando, será no próximo vídeo, será nosso próximo e último vídeo sobre os crimes em espécie. Encontro vocês lá, então, tchau!